Meus amados, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. O mal que se causa no mundo espiritual, na vida pessoal e até mesmo na saúde de alguns por falta de perdão. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo falou desta forma: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu do juízo. O que Jesus está falando é que um irmão não pode ficar contra o outro irmão e trazer isso para o seu coração com o sentido de mágoa. Está magoado, não consegue falar, não consegue conversar. Uma coisa é você ter uma afeição por alguém, mas isso não gerou nada no seu coração. Na verdade, você só está se apartando da roda dos escarnecedores e se precavendo contra mal maior. Outra coisa é você gerar mágoa, sair falando, comentando, fazendo oração contrária. Isso é mágoa. Para Deus, isso é sentimento faccioso. E qualquer que disser ao seu irmão que ele é até mesmo doido, louco, esse também será réu do sinédrio e será julgado pelo próprio Deus quando todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Uma mãe não pode ficar contra um filho e nenhum filho contra a mãe ou contra um pai. E qualquer que lhe disser que maldito seja a hora que eu te gerei, ou que até mesmo você não presta, e ficar desmerecendo tanto o filho ao pai, quanto o pai ao filho, esse já está passivo ao fogo do inferno, conforme a palavra do Senhor Jesus. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e você diz que serve a Deus, e serve a Deus em espírito e verdade, e se você se lembrar que o teu irmão, teu pai, teu familiar, teu vizinho ou qualquer outra pessoa é contra você e essa mágoa ela existe no teu coração, e se essa pessoa tem alguma coisa contra ti ou você contra ela, deixa ali diante do altar a oferta que você já trouxe à casa do Senhor e volta-te e reconcilia-te com o teu irmão. Primeiramente com o teu irmão, depois com o teu pai, ou vice-versa, ou até mesmo com o teu vizinho, ou contra aqueles que se levantaram contra você. E aí, você vem e apresenta verbalmente a sua oferta. Você deixa o valor diante do altar, vai e reconcilia-te, e depois volta e apresenta e fala: Senhor, eis que fiz conforme o mandamento de Deus, e agora, Pai, verbalmente eu apresento aqui a minha oferta, o meu dízimo, diante do Senhor. Concilia-te depressa, faz esse vínculo de amizade, de pai para filho e de filho para pai, e até mesmo com os seus irmãos dentro da igreja, ou até mesmo com aqueles que estão tentando contra a sua vida. Porque o adversário da tua alma, ele é sagaz. Ele pega as tuas palavras com o sentido, até mesmo de bruxaria, oração contrária, e vem contra você mesmo. Enquanto você está pelo caminho, andando, você tem que se precaver com estas coisas. Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos guia a um caminho de perfeição. Ele nos guia a um caminho de excelência, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para que não aconteça que o adversário da tua alma, Satanás, te entregue até mesmo ao juiz, ou diante da terra, até mesmo ao juiz terreno. E esse juiz vai te entregar ao oficial e vai te encerrar na prisão, por causa da culpa. Isso acontece no mundo espiritual. O adversário da tua alma, Satanás, o diabo, e os seus príncipes, os seus demônios, as suas potestades, os seus dominadores,
e os demônios do mais alto escalão do reino de Satanás, ele vai intentar acusação contra você. E ele tem que olhar para você e não ver mais esse tipo de acusação. Ele tem que olhar para você e ver em você o Espírito Santo, a graça do Senhor, a glória do Todo-Poderoso, porque nós somos a imagem, a semelhança de Deus. Em verdade, eu vos digo que de maneira alguma você vai sair da prisão e dessas prisões espirituais que parece que a vida não acontece, parece que a vida não se move, enquanto você não pagar essas dívidas espirituais ou até mesmo essas dívidas materiais. Você ouviu o que foi dito pelos antigos, pela boca até mesmo de Moisés, pela boca de outros profetas, principalmente Moisés, que escreveu os 10 mandamentos. Não cometas adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, olhar, cobiçar, arranque até mesmo o teu olho. Porque a palavra do Senhor diz que você não pode andar em cobiça. Essa é a palavra de Deus. Esse sentimento de traição, de cobiça, é uma coisa gerada no coração. Se o homem tem isso no coração, ele está simplesmente no mundo espiritual sendo faccioso, querendo até mesmo que Deus o beneficie sem haver o benefício da parte do próprio Deus. Já em seu coração ele comete o adultério, mas o olho é que faz pecar. Você olha, lança uma palavra e daqui a pouco já está pegando. Isso gera o adultério, gera o pecado carnal. E aí constitui-se o laço de alma. E constituindo-se laço de alma, essa pessoa já está passiva dos julgamentos de Deus. Portanto, se esse teu olho, ou direito ou esquerdo, te escandaliza, arranque-o e atira para longe de ti. O que Jesus está falando, desvia o teu olhar, para que você não tenha que arrancar o teu próprio olho. Pois se é melhor que se perca um dos teus membros, um dos teus olhos, se você perseverar neste olhar, do que o teu corpo todo ser lançado no inferno. A palavra do Senhor está em Mateus 5, versículo 22 a 30. E se a tua mão direita te escandaliza quando você pega por causa do teu olho, corta, atira para longe de ti, porque é melhor perder um dos teus membros, se você vier a pecar, do que o teu próprio corpo vinha a ser lançado no inferno. E no dia do juízo, o próprio Deus se levantar contra você. O perdão é um princípio fundamental para a vida cristã. É uma das coisas que mantém muitos em cativo hoje. Pessoas vão para a casa de Deus e o seu coração são verdadeiramente amarguras ou amargurados diante de Deus, dos homens e do reino de Satanás, gerando legalidade para o nosso inimigo operar no meio do povo de Deus. Nós temos que entender essas coisas. Nós não podemos entrar dentro da casa do Senhor sendo contra e dizer que adora a Deus enquanto eu estou contra um filho, enquanto eu estou contra uma pessoa, enquanto eu faço oração pelos princípios da bruxaria, que essa está em outra pregação. A maioria está muito bem em princípio do perdão, a grande maioria está com o coração tranquilo diante de Deus. Mas ainda existe cerca de 30% dos crentes que ainda não entenderam o sentido de perdoar, de lançar palavras de bênção, até mesmo contra o inimigo. Mas realmente alguns nunca escutam o seu pleno significado em sua vida. Não escutam a palavra da pregação e não vão até o fim. E não procuram, até mesmo pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, se reconciliar com o seu irmão. Ajoelham até mesmo o dia todo na presença de Deus, faz propósito de jejum e oração, mas os seus corações são amargurados. E as suas orações não estão passando do teto. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele sentencia essa falta de perdão na vida da pessoa. É como se fosse uma escravidão destrutiva no mundo espiritual por causa da contenda, por causa da divisão, por causa da depressão, por causa da opressão, da doença, do divórcio.
e até mesmo da condenação que vem do próprio Deus, segundo a sua palavra. Porque Deus, ele é fiel e ele vai cumprir tudo aquilo que falou. A palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus é tudo que nós temos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Essa definição de perdão, ela concede um indulto gratuito de remissão. Nós temos que entender o que é indulto. Indulto é quando uma autoridade máxima, ela decreta pelo poder da palavra ou até mesmo da escrita, um indulto para soltar a muitos. E esse indulto ele é gratuito. É o que o presidente da República faz com os presos no final do ano. A remissão é tirar a culpa. Eu vou tirar essa sentença e você não vai ter mais essa sentença sobre a sua vida. E Deus, no proferir do perdão entre uma pessoa e outra, Deus tira essa ofensa do mundo espiritual e Satanás já não pode mais agir usando estas palavras para diminuir a pessoa ou colocar ela até mesmo em dívida espiritual. Desistir de toda reivindicação no mundo espiritual, quando você está reivindicando algo, uma oração, um pedido diante de Deus, nós temos que fazer um exame de si mesmo diante de Deus. Oferecer a Deus um culto racional e fazendo uma reivindicação sincera, desistindo de todo o mal, desistindo de toda falta de perdão na terra, para ser ouvida a nossa súplica. Essa palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar, remir, perdoar a pessoa. Significa a liberação ou o cancelamento da obrigação. Se você estava obrigado no mundo espiritual a cumprir esta pena por causa desta mágoa que tinha, acabou. Porque a partir do momento que você profetiza no mundo espiritual, segundo a palavra, que você consegue abraçar, que você consegue perdoar, esse escrito de dívida já não gera mais obrigação e Satanás já não pode mais te acusar no mundo espiritual. É como se fosse um princípio do direito terreno. O perdão é uma ordem de uma palavra imposta no mundo espiritual. É uma legalidade, é como se fosse uma seta que voa de dia. Ela sai da minha boca, Satanás pega a legalidade, vai contra a pessoa e vem contra a minha vida. Segundo a palavra de Mateus, no capítulo 6, verso 14 ao 15. Perdão é uma ordem, não uma sugestão. Nós temos que obedecer à ordem de Deus. Nós temos que perdoar, até mesmo aqueles que intentam contra as nossas vidas. Isso é fato. Depois que o Senhor ensinou aos seus discípulos a orar e falar que perdoasse até mesmo aqueles que estariam contra as suas pessoas, isto virou rema na pregação do Evangelho até os dias de hoje. Este é um princípio espiritual que todo crente tem que obedecer. Todo crente tem que se levantar e verdadeiramente trabalhar esse princípio em sua vida, o perdão. Tem que perdoar, meu amado. Você tem que perdoar. Não adianta, você não pode correr nessas coisas. Isso está atrapalhando a sua própria vida. Deus não quer falar conosco até que nós venhamos a nos reconciliar as nossas diferenças com outras pessoas. Nós temos que ter reconciliação, nós temos que ter comunhão, segundo Mateus capítulo 5, verso número 24. Provérbios 24, 29, não digas com ele, me fez a mim. Como que ele fez a mim, assim eu farei a ele. Não fale essas coisas, não paga o mal com o mal, paga o mal com o bem. Paga cada um segundo a sua obra. Quem vai dar essa paga para essas pessoas é o próprio Deus. Mas você tem que se colocar na posição de cristão. Porque o maior de todos os dons é o amor. Colossenses, no capítulo 3, fala que nós devemos nos revestir. Pois como eleitos de Deus e santos, amados, e nas entranhas da misericórdia, da benignidade, da humildade, da mansidão, da longanimidade, nós temos que suportar uns aos outros, perdoando uns aos outros em tempo e fora de tempo. Se algum tiver queixa contra o outro, assim,
como Cristo vos perdoou, perdoa eles também. Vai para o joelho e fala: Pai, eu lanço o meu perdão, eu não tenho nada contra esta pessoa, meu Senhor e meu Deus, me perdoa. Eu não posso prender a minha vida nos laços do passarinheiro para, Senhor, em nome de Jesus, perseverar nesse ato errado no mundo espiritual. Pai, eu lanço o meu perdão, e assim que eu ver essa pessoa, Pai, me fortalece para que eu venha abraçá-la. Não há limite para o perdão. Mateus capítulo 18, versos 21 ao 22, ele fala que nós temos que perseverar. Nós não temos que ter limites no perdão. O perdão, ele é imposto pelo próprio Deus, e nós temos que obedecer essa imposição. A lei espiritual, ela é escrita em nossos corações. O cristão que não obedece esses princípios, esse cristão, ele vai estar sujeito ao próprio Deus tocar nele. Dura coisa é estar na mão do Senhor, é encarar os arguilhões do próprio Deus. Dura coisa é ser tratado pelo próprio Deus. É melhor você encarar o inferno inteiro do que encarar 1 minuto da ira de Deus. Jesus não disse para perdoar simplesmente 490 vezes na Bíblia, como diz a Escritura. Jesus disse para que nós venhamos a perdoar em tempo e fora de tempo. Então isso é ilimitado. Porque o homem erra. Nós vamos errar sempre. Pessoas vão nos chatear. Mas nós temos que reconhecer que em nós vive o Espírito Santo. E mais forte é o que está em nós do que até mesmo qualquer pensamento faccioso de mágoa ou de desavença. Quantas vezes você quer ser perdoado? Lança o teu perdão primeiro. Mas pastor, foi fulano que veio contra mim. Ora, então vai lá nele e fala: meu irmão, por que você está vindo contra mim? Eu te perdoo. Vamos parar com isso. Nós não podemos andar desta forma. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, se eu não me engano, o amor não guarda rancor. Amor, aonde há amor, não há rancor. Aonde há amor, não há resistência à falta de perdão. 1 Pedro, capítulo 4, o amor cobre uma multidão de pecados. Pelo amor, tudo é aniquilado. Amor é dom de Deus. Devemos aprender a perdoar como Deus nos perdoou, meus amados. Nós temos que perdoar com sinceridade de espírito, com integridade, com inteireza de coração. Não adianta eu lançar uma palavra de perdão, sendo que o meu coração ainda está machucado e ainda está magoado. O Salmo 103, no versículo 12, quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem Ele afastado de nós as nossas transgressões. Deus vai afastar de nós as nossas transgressões, assim como o Oriente está distante do Ocidente, e nenhum dos dois podem até mesmo se interligarem, porque há um centro, há o Espírito Santo fazendo essa separação. A falta de perdão nos mantém em cativeiro. Mateus capítulo 18, verso 23 ao 35, fala que o perdão nos deixa cativo, a falta de perdão nos deixa cativo. Impede até mesmo o perdão do Pai sobre as nossas vidas. O perdão de Deus, o Todo-Poderoso e Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o que pagou o preço pela a expiação, pelo pecado das nossas vidas. Se Ele nos perdoou pela remissão dos nossos pecados naquela cruz, e Ele levou sobre si todas as nossas dores, nós também temos que fazer isso com o nosso próximo. Nós fomos perdoados de uma dívida de sangue, de uma dívida que nunca poderíamos pagar. Nós somos como os abortivos que chegamos a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Qualquer dívida para nós é minúscula em comparação ao que recebemos. Jesus pagou a dívida, foi de uma humanidade inteira. E nós temos que aprender a perdoar pessoas, simples mortais. Ele foi entregue aos torturadores. A falta de perdão abre porta para doenças físicas, mentais e fortalezas demoníacas. Muitas pessoas são possessas, opressas,
Porque os seus corações são duros. E aonde há dureza, há uma facilidade para que Satanás venha entrar, até mesmo com possessão na vida das pessoas. Satanás possui as pessoas gratuitamente. Pode limitar ou até mesmo bloquear as bênçãos em nossas vidas. Nós temos que entender que o mundo espiritual, ele é movido como se fosse uma procuradoria de acusação. Satanás, ele é entendedor das leis do Senhor. E ele gera acusação no mundo espiritual quando ele vê rancor, mágoa. E ele também lança seta para que as pessoas venham a estar em rancor e em mágoa contra seu pai, seus irmãos, contra um vizinho, contra alguém no serviço. Podemos bloquear nosso próprio perdão. Pessoas sabem que tem que perdoar, mas amarram a sua própria dureza e não querem lançar o seu perdão sobre a vida das pessoas. Mateus capítulo 6 fala muito claro isso, no verso 14 a 15. Se não perdoarmos, não podemos ser perdoados pelo próprio Deus no dia do grande juízo. No Provérbios 28, no versículo de número 13, aquele que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar. Se você é magoado com alguém, como é que vai haver prosperidade na tua vida? Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia da parte de Deus. Se eu confesso o meu pecado e eu deixo para lá, porque perdão é deixar, é esquecer, é entrar no novo tratamento do Senhor, eu vou alcançar a misericórdia. Mas as pessoas que andam rancorosas, essas pessoas não prosperam. As portas para elas não se abrem e elas ainda atrapalham outras pessoas. Exemplo, o homem que anda em transgressão, se ele não deixa o pecado para trás, ele acaba atrapalhando a sua mulher. Por quê? Porque é uma só carne, um só corpo, um só espírito. Então por isso que tem que haver esse lançar de perdão, tanto da parte da esposa como da parte do esposo. A falta de perdão é um pecado que bloqueia a prosperidade das pessoas. Ah, pastor, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Amados, cumpra, não só metade, mas cumpra todo o chamado, as leis espirituais da parte de Deus. Não pode você permanecer na amargura, endurecido o seu coração. Há uma palavra muito interessante de Hebreus capítulo 12, verso 15, que tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando em vós vos perturbe, e que por ela muitos são contaminados. A amargura contamina corações e atrapalha o cuidado com a graça do próprio Deus. Há uma separação entre o homem e o Espírito do próprio Deus por essa falta de perdão, por essa amargura, por essa raiz do mal que está no coração das pessoas. O perdão é um ato volutivo. Se você não perdoa, ele vai evoluindo. Ele vai evoluindo e vai gerando um sentimento, vai gerando uma mágoa. Daqui a pouco ele gera um câncer. É um sentimento muito faccioso e muito doloso no mundo espiritual. Satanás, ele é mestre de pegar essas durezas e transformar em doença, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ou você pensa que Satanás não toca nessas áreas? Se ele fez até descer relâmpagos, chuvas, trovões, pedra do céu no livro de Jó, por acaso não faria isso na tua vida? A Bíblia diz que Jesus fala: não ignore os ardis de Satanás. Se Deus está falando isso, é porque na verdade existe um princípio, o princípio do mal e o princípio do bem. Aonde você quer estar? É contínuo. A falta de perdão ou a mágoa, ela foi gerada ontem. Se você deixar, ela fica hoje. E se você se esquecer, ela vai para o teu futuro e pelo futuro das tuas gerações. É um espírito que trabalha contrário até mesmo à vontade da alma. Satanás, ele é um demônio que vem para trabalhar contrário à vontade. Às vezes eu estou com vontade de perdoar, mas se eu deixo passar para um dia do outro, para o outro eu esqueço. Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos. Você deve ser capaz de ver que você é transgressor se você se enquadra na mágoa. É como um espírito vivo dentro de você. É como um inimigo que vai nascendo, vai gerando suas vontades em seu coração.
não como um desafio no caminho da vida, mas você tem que falar assim, olha, se eu vou caminhar no Evangelho, eu tenho que estar livre, eu tenho que estar com o espírito tranquilo. Eu não posso deixar que este obstáculo da falta de perdão venha atrapalhar meus caminhos em Cristo Jesus e a minha entrada até mesmo no paraíso. Pelo poder do nome de Jesus, meus amados. Isso é muito sério. A conciliação é sempre a resposta. Você tem que se conciliar. Se você não consegue chegar na pessoa para se reconciliar com ela, vai num pastor, vai num oficial da casa do Senhor, pede um conselho. Vai numa pessoa mais próxima àquela pessoa que você está contra e pede para ela mediar. Olha, eu preciso falar com o fulano. Tem como você mediar essa conversa? Eu preciso pedir perdão para ela. Vai logo se dispondo nesse negócio. Para de amarrar a sua vida. Não podemos permitir qualquer área da nossa vida essa falta de perdão. Nós não podemos caminhar com isso. Devemos manter a nossa consciência limpa e mantermos em comunhão com os demais seres humanos e principalmente com o Espírito Santo. Nós não podemos desistir da nossa vida ou até mesmo deixar que esta mágoa cresça de um ponto que eu venha desistir do Evangelho. Há pessoas que desistem do Evangelho por causa da exortação. Amados, é só tomar posição. Não insista na falta de perdão. Ordena a tua alma para se sujeitar ao Espírito Santo do Senhor. Ó alma minha, sujeita-se ao Espírito Santo, porque te angustia a minha alma, como disse o salmista Davi. Eu quero lançar o perdão. A minha palavra tem poder. Espírito Santo, gera perdão em mim. E aí o Espírito Santo vai te ajudar, porque Ele é o ajudador, Ele é o consolador. Romanos capítulo 2, verso 14, gosto muito dessa palavra. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos nos que se alegram, e chorai com os que choram. Serdes unânimes entre vós, não ambiciosos de coisa alguma, de coisas altas, mas acomodai-vos. Sejam humildes, não sejais sábios, vós mesmo, no vosso próprio entendimento. Vocês têm que entender que Deus, Ele é que direciona as nossas vidas. Nós não podemos viver do jeito que a gente quer. Nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo. Ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas, as coisas sinceras. Não seja altivo e nem soberbo perante os homens. Porque você vai estar sendo soberbo e altivo perante a Deus. E o que Deus fala sobre o altivo e o soberbo? Que Ele abate a todo altivo e todo soberbo. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Haja na paz. Que Deus acrescente paz ao seu coração. Que Deus seja contigo. Que Deus se levante hoje. Sempre perdoe seus inimigos. Não deixe esse aborrecimento perseverar mais no teu coração. Se levante hoje. Glorifique ao Senhor dos Exércitos. Fala, Pai, me capacita. Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada. Pai, me ajuda. Eu não posso ficar contra uma coisa, Pai amado, porque isso só vai atrapalhar a minha vida. Eu não posso ficar contra as pessoas. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. O Senhor é o Consolador. O Senhor é o Ajudador. Me ajuda, meu Pai. Oh, aleluias. Que Deus te abençoe com esta palavra e que você consiga ir além do que você pensa ou imagina. Que a prosperidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, esteja nos teus caminhos. Que você venha prosperar, mas você venha entender que Deus é fiel sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, graça e paz. Aleluias.